Jó, do capítulo 18 ao capítulo 21. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando estareis à procura de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como gado e como estultos aos vossos olhos? Ó tu, que te despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonada a terra, ou será a rocha removida do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá na sua tenda, e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Pois, por seus próprios pés, é ele lançado na rede, e pisa nos laços armados. A armadilha o apanha pelo calcanhar, e o laço o prende. A corda do mesmo está-lhe escondida na terra, e uma armadilha na vereda. Terrores o amedrontam de todos os lados, e de perto lhe perseguem os pés. O seu vigor é diminuído pela fome, e a destruição está pronta ao seu lado. São devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Arrancado da sua tenda, em que confiava, é levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habita o que não lhe pertence. Espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secam as suas raízes, e por cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece da terra, e pelas praças não tem nome. É lançado da luz para as trevas, e afugentado do mundo. Não tem filho nem neto entre o seu povo, e descendente nenhum lhe ficará nas moradas. No seu dia pasmam os do ocidente, assim como os do oriente ficam sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e tal é o lugar daquele que não conhece a Deus. Então Jó respondeu: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Já 10 vezes me haveis humilhado. Não vos envergonhais de me maltratardes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e me incriminar pelo meu opróbrio, sabei, então, que Deus é o que transtornou a minha causa, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. Com muros fechou ele o meu caminho, de modo que não posso passar, e pôs trevas nas minhas veredas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore. Acende contra mim a sua ira, e me considera como um de seus adversários. Juntas as suas tropas avançam, levantam contra mim o seu caminho e se acampam ao redor da minha tenda. Ele pôs longe de mim os meus irmãos,
e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas num livro, que, com pena de ferro ou com chumbo, fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como o havemos de perseguir? E que a causa deste mal se acha em mim, temei vós a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então respondeu Zofar, o Naamatita: Ora, os meus pensamentos me fazem responder, e por isso eu me apresso. Estou ouvindo a tua repreensão, e me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o triunfo dos iníquos é breve e a alegria dos ímpios é apenas de um momento? Ainda que a sua exaltação suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que o viam perguntarão: onde está? Dissipar-se-á como um sonho, e não será achado. Será afugentado qual uma visão da noite. Os olhos que o viam não o verão mais, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos procurarão o favor dos pobres, e as suas mãos restituirão os seus lucros ilícitos. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ainda que ele o esconda debaixo da sua língua, ainda que não o queira largar, antes o retenha na sua boca, contudo, a sua comida se transforma nas suas entranhas. Dentro dele se torna em fel de áspides. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Do ventre dele Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá. Língua de víbora o matará.
não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e de manteiga. O que adquiriu pelo trabalho, isso restituirá, e não o engolirá. Não se regozijará conforme a fazenda que ajuntou, pois que oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não houve limite à sua cobiça, nada salvará daquilo em que se deleita. Nada escapou à sua voracidade, pelo que a sua prosperidade não perdurará. Na plenitude da sua abastança estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher o seu estômago, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, que fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ele arranca do seu corpo a flecha, que sai resplandecente do seu fel. Terrores vêm sobre ele. Todas as trevas são reservadas para os seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade, e contra ele a terra se levantará. As rendas de sua casa ir-se-ão. No dia da ira de Deus, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Então Jó respondeu: Ouvi atentamente as minhas palavras. Seja isto a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei. E, havendo eu falado, zombai. É porventura do homem que eu me queixo? Mas, ainda que assim fosse, não teria motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne estremece de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos como a um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e regozijam-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os seus dias, e num momento descem ao Seol. Eles dizem a Deus: Retira-te de nós, pois não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Vede, porém, que eles não têm na mão a prosperidade. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios, que lhes sobrevenha a sua destruição, que Deus, na sua ira, lhes reparta dores, que eles sejam como a palha diante do vento, e como a pragana, que o redemoinho arrebata? Deus, dizeis vós,
reserva a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele mesmo que Deus deveria punir, para que o conheça. Vejam os seus próprios olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois, que lhe importa a sua casa depois de morto, quando lhe for cortado o número dos seus meses? Acaso se ensinará ciência a Deus, a ele que julga os excelsos? Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço os vossos pensamentos, e os maus intentos com que me fazeis injustiça. Pois dizeis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos viandantes, e não aceitais o seu testemunho, de que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? Ele é levado para a sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, como ele o fez aos inumeráveis que o precederam. Como, pois, me oferecereis consolações vãs, quando nas vossas respostas só resta falsidade? Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.